Primeiro eu queria trazer esse tecido de base que eu escolhi para a gente aprender alguns dos pontos que as arpilheiras usam. Por que escolhi esse tecido de juta ou de estopa? É um tecido que é um tecido de uma saca de café. E as arpilheiras, arpilheira em espanhol é esse tecido, é estopa ou juta. Esse tecido de cânhamo, de fibras naturais, bem rústico, que vem tradicionalmente para conter batata ou farinha. No Chile, aqui no Brasil, continha sacas de café. E é um pano que dava, as arpilheiras são uma costura, uma arte da pobreza, se fazia com o que tinha. E esse é o tecido que as mulheres tinham disponível para usar. Então eu escolhi esse tecido de uma saca de café para fazer esses pontos, porque eu acho que no Brasil o café representa muito bem essas tramas da sociedade, né? De uma população, de um povo que tem sido escravizado, que tem passado por uma série de transformações muito fortes, e onde se vê que é um pouco o tecido do povo, né? Do suor, do trabalho, do cotidiano, do afazer. E, bom, as primeiras arpilheiras que se fizeram no Chile eram feitas todas bordadas com lãs sobre esse tecido de arpilheira. E aí desse é o nome da técnica arpilheira. Então o alinhavo, ele vai sempre para frente, ele vai sempre para frente. A gente, no ritmo, a gente tem que pensar, quanto menor a pontada, mais a gente vai demorar em traçar o caminho. Quanto maior a pontada, menos a gente vai demorar, menos pontadas a gente vai dar. E aí, a gente vai sempre da cima para baixo. Entrou, saiu. Entrou, saiu. Bom, esse ponto, que é um ponto, é o típico ponto, assim, que a gente faz. A gente pode fazer com ele várias variações. Mas esse é o ponto que a gente imagina, né? Que entra e sai, entra e sai. Um ponto simples. Mas a gente descobre como que o ponto é dado na parte de atrás. Então a gente vê que nesse ponto que é alinhavo, o avesso e a parte da frente são praticamente iguais.
Com esse ponto a gente usa muito para fazer costuras onde a gente quer que a linha se veja pouco. Aqui fica bem pequeno, mas aqui fica muito mais grande, né? Bem, dá pra ver. Agora eu vou fazer o inverso. Então na costura é um pouco isso, a gente sempre tem que imaginar o próximo ponto, né? A gente tem que ficar muito concentrado, respirar e treinar, porque significa muito. Agora eu vou fazer o inverso, eu vou deixar a pontada bem longa e o descanso bem pequeno, para mostrar exatamente o oposto que a gente estava fazendo aqui. Como tem outro efeito, e é o mesmo ponto, variações do mesmo ponto que um alinhado, tá?